Ei, gente, boa noite. A gente já está preparando para começar mais uma live aqui sobre a geração C, o cérebro e a BNCC. Vou chamar a Dani. É, Vamos entrando, né? Ei, Dani, já acenei para você. Vamos começar mais uma aventura aí, educacional, beleza, Dani? Eita, joia, Paulo. Suave na nave? Suave aqui na nave, esperando esse frio passar. Dani, tava olhando pro meu filho. Ah, pois é, já tem dois aí em gestação, né? Pois é. Você que já leu e tal, o que que você pode falar para esse público que vai entrar depois no YouTube? Porque por enquanto já temos a Cíntia. Isso. Cíntia é uma mãe querida, Cíntia, mãe do Felipe Carvalho, aluno nosso lá do colégio. Sempre que legal. presente. Então você Ah, vai esse... falar para a Cíntia que esse livro é dela. Depois eu vou te entregar, você passa para ela, beleza? Viu, Cíntia? Ganhou. É, ela é uma mãe muito O que as parceira, muito escolas podem bacana. aprender, Cíntia? Esse livro é seu. Tomara que você goste, hein? Ah, ela vai Eu sou gostar, tenho a Cíntia certeza. com Y. Vou fazer dedicatória com Cíntia com Y. E com TH, viu, Paulo? PH, pois é. Você me ajuda depois. Pode deixar, ajudo sim. Então, além desse, Cíntia, nós estamos lançando mais dois livros, a BNCC, no chão da sala de aula, e Metodologias Ativas, um novo jeito de ensinar os jovens e as infâncias a lidar com esse mundo educacional, professores também, né? E Então, tão olha, entrou a importante. Silvana também entrou. Bom, Dani, vamos começar Vamos começar a a pensar um conversar? pouco? Vamos, sim. Isso. Aí, para Ô, Dani, o que, começar, pode falar. que é esse negócio de cérebro digital? Ah, pois é, mas antes de eu contar para você o que Nossa, que é, Jaqueline Cacheta, que honra! Essa nossa, mulher muito educadora obrigada. na nossa Essa é live. colunista do jornal, um O prazer, tempo, não realmente. percam. E detalhe, vou contar para vocês uma surpresa. Tá saindo o livro da Jaqueline, eu vou cuidar de tudo, vai sair um Oh, livro lindo. Tô ah, esperando da Dani agora. aos poucos. Mas, ô Paulo, antes de eu te contar o que é cérebro digital, a gente tem que refletir um pouquinho, sabe quem? Rubem Alves, que falava assim, Uau! eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Meu Deus, Então, que coisa boa! essa foi minha frase inspiradora, por isso eu gosto de saber antes para poder fazer minhas pesquisas, né? Mas e esse cérebro digital, né, que vem junto com os nativos digitais, chamados também como geração Z, geração C. Se... Ó, tô aqui, ó, geração C, né? E são pessoas que têm realmente a forma de pensar diferente, sabe, Paulo? Eles não pensam linearmente, eles não fazem uma coisa e terminam para começar outra, são multitarefados. Então é complicado Sim. a gente trabalhar com esse cérebro digital, porque nosso cérebro é analógico. Então, Nossa, que bacana. o pensar analógico é complicado perante o pensar digital. E aí, para isso, nós temos que ser, então, sábios digitais, Paulo. E para nos Ó, ajudar, pode falar. Enio entrou aí, olha. Ó, Esse Enio, parceiro de todas prazer. as horas. O Enio é uma música boa. E aí, Paulo, como que a BNCC nos abrilhanta com a competência 5, né? Essa competência geral que o pessoal aí, né? O que será essa competência 5? Que é exatamente essa cultura digital, pode nos ajudar junto com esse cérebro digital, diferente do analógico, que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Me conta aí, é sobre a BNCC. Bom, a primeira coisa é que a BNCC ficou comprometida, né? Ela era para ser trabalhada nas escolas agora no ano de 2020, é o ano de lançamento dela. De implementação, né? Isso. Ela
teoricamente ela não está na escola, mas praticamente, pragmaticamente, ela já está na escola. Nó, copinho do... Gostou? Ó, a escola da sua vida. A Uau! educação é o alvo. Isso aí. Aí, é, teoricamente, a base não avançou muito, porque no mês de março a gente parou tudo. Mas o que que é a competência 5? É compreender e utilizar, criar as Uhum. tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, inclusive na escola. Bom, parece ser um negócio teórico enorme, mas o que é que a gente está fazendo? A gente partiu para a aula remota, né? Uhum. Obrigatoriamente. Logicamente, aquelas escolas que deram conta, aquelas escolas que têm uma estrutura. A gente não fala mais de sala de informática. Que sala de informática? A escola hoje ela tem que ter um setor de tecnologia educacional. É diferente da TI, que a gente Uhum. falava sempre assim na escola tradicional. Ah, tem um rapaz aí que ele manja tudo, é só falar com ele. Se esse rapaz passar por alguma adversidade e faltar, né, naquela época, se ele faltasse, se ele ficasse doente, quem ia cuidar da tecnologia da escola? Então, a primeira coisa que nós temos que lidar agora com a competência 5 da base é mudar o conceito de TI, né? Não é tecnologia da informação, mas para TE, tecnologia educacional. Sim. Por quê? Estão chegando empresas de pensamento computacional com a BNCC. Nós temos que incentivar o empreendedorismo, que também é uma sugestão e que se as escolas não levarem a sério, elas não conseguem competir no mercado tão competitivo. Elas vão Uhum. ficar no que a gente chama de oceano vermelho. Oceano vermelho é onde é que fica todo mundo se devorando ali na competição. E a escola que vai para o Oceano Azul é aquela escola que começa a fazer o quê? A investir na tecnologia. Mas não é só tecnologia, nós precisamos de humanização. A maior tecnologia é a humanização. Por isso, a primeira frase da competência 5 é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Ora, as escolas estão com regimento internos e, bom, quando a gente fala de BNCC é isso, né? A Sim. BNCC chegou o primeiro passo que uma escola antenada, uma escola que quer realmente avançar e conseguir captar e manter e ainda ter uma reputação no mercado é criar o seu novo projeto político-pedagógico, alinhado com as competências e habilidades da BNCC. Se a escola não fez isso ainda, é porque o gestor precisa ainda aprender muita coisa. Porque Com tem que certeza. compreender, utilizar e criar tecnologia. Aí tem alguns regimentos que falam o seguinte, que a escola ela não pode ter celular na sala. Perfeito. É, Sim. nem é mais celular, é Não, smartphone. Por quê? exatamente. Se um pai chegar lá e falar assim, não, meu filho não está com celular, ele está com smartphone, não é? É porque o smartphone é um microcomputador. Sim. Então, o que, essa geração analógica tem que fazer, Dani? Ela tem que mudar a linguagem. Não é mais Tem. caiu a ficha. Ficha é da Não, época, é do século XX. não, é do É do século povo. passado. Ela tem que trocar o chip, né, mudar o conceito analógico dela e passar para o digital. No Ela primeiro tem que, momento é isso. E ela o tem que, na estudante tem que verdade, produzir. isso. E na verdade, Paulo, ele não é que ele vai deixar de ser analógico, ele vai passar a ser um sábio digital, né? Esse sábio digital, como que ele se torna? Adquirindo conhecimentos pela tecnologia e fazendo bom uso dessa tecnologia. Nós estamos num caminho que é sem volta, né? É uma nova revolução cognitiva que nós estamos passando, que a gente pode fazer assim, um paralelo com a revolução cognitiva quando surgiu a escrita e a leitura. Quando os livros foram impressos e distribuídos para a população. E agora o que a gente tem é essa cultura digital com os nativos digitais,
com a geração conectada, né, Paulo? O Isso, tempo geração C, inteiro. uau! É. E ela está conectada e ela tem que entender, porque hoje a gente não tem um impacto de geração. O que a gente tem é impacto de analógico para digital. Igual a televisão foi trocada, né? Troque sua televisão pelo digital, nós temos que trocar realmente a forma de pensar. Então, o menino hoje, ele está fazendo dever, ele está escutando música e está dando palpite com a mãe lá na cozinha. E ele realmente ele consegue fazer isso. Ele tem uma estrutura cerebral diferente. Aí, Paulo, tem uma questão que Dani, eu quero e saber. isso cansa, porque a geração C Cansa. também é uma geração de cansada, né? Você fala assim, É. às vezes, a minha sobrinha estava aqui em casa, ela falou assim, estou Eu vi a entediada. gracinha. Que Estou, bonitinha. estou entediado. Bom, eu tentei entender o que é o entediado dela, né? Porque, na verdade, esforço corporal ela fez pouco. É, mas ela consegue sair de um vídeo e entrar no outro, ela mexe com as coisas e tudo isso nos leva a pensar que essas novas infâncias têm uma nova forma de conceber o mundo. É isso mesmo? E é complicado porque a gente tem a questão da exposição de tela, que acontece o seguinte, você tem novos estímulos. Quando eu tenho novos estímulos, eu tenho novas conexões e novas sinapses, que são os encontros lá dos neurônios. Perfeito. Fortalecendo isso, eu crio novas habilidades. Só que, para criar novas habilidades, eu perco outras. Isso acontece. Então, qual que é o maior dilema que a gente tem? Até uma neurocientista britânica, ela vem nos falar sobre isso. Você tem um aumento de QI lógico, raciocínio lógico, Perfeito. mas você tem uma diminuição do QE, do coeficiente emocional, que a BNCC vem trazendo aí pra gente, essa preocupação socioemocional. Exatamente por isso. Então, as pessoas, elas estão cibernéticas, conectadas, né, nessa conectividade, mas elas não entendem o que é uma empatia, o que são as relações próximas, como eu posso entender o outro, como que eu vou me colocar no lugar desse outro. Então, fala-se de uma diminuição de inteligência sensível, o que é muito preocupante, porque hoje as empresas estão demitindo quem não tem exatamente a habilidade socioemocional. Por isso a BNCC ela vem, né, trazendo tanto a competência 5, que é o nosso foco hoje, de cultura digital, mas ela vem com a competência de empatia, né, de cooperação, de colaboração. Olha o tanto de si, eu estou aprendendo. Capítulo 13. Pois é, o do livro, quem entrou Uau, primeiro. gente! Aí, ó, não, esse é imperdível, é delícia de ler. O meu variar está emprestado, ele não para mais aqui em casa, não. Então, Paulo, o que é a preocupação que essa neurocientista, que a Susan Greenfield fala? Primeiro, questão de identidade. Eu sei, um belíssimo filósofo e historiador. Porque para eu entrar no grupo, eu tenho que ter uma identidade. E hoje a identidade são das redes sociais. Os Sim. relacionamentos são virtuais, né? Ô Dani, me preocupa um pouco esse cérebro digital. Ele tem que fazer um discernimento entre colegas, Sim, né, conhecidos e companheiros, que são amigos, né? Tem pessoas que têm aí 3 mil, 5 mil amigos, até tem que criar outra conta, né, assim, numa das redes, uhum. né, que é o Facebook. E, na Isso. verdade, será que são amigos mesmo ou são só conhecidos? Eu vejo muitas famílias que o estudante conhece e já deixa ele dormir na casa. Como é que é isso? Esse cérebro, será que ele. E você falou do QI e do QE, e nós temos o QS, né? O coeficiente Sim. espiritual. Essa geração conectada, ela não acha Deus uma coisa assim muito abstrata, não? Depois a gente É, pode falar disso. podemos. Inclusive tem até o livro, né, do Deepak Chopra que fala muito sobre o futuro de Deus, que é o Deus 2.0, que a gente pode conversar. Ou ele, eu te Vamos passo conversar. direitinho o nome da autora pelo direct,
E aí eu já te passo até algumas entrevistas dela também, tá ok? Que é a Susan Greenfield. Perfeito. O que acontece é o seguinte, é o futuro líquido que a gente conversou outro dia, né, Paulo? O futuro Do líquido Bauman, né? chegou. Exatamente. Então, aquela pessoa que sorriu para mim, opa, já é meu amigo. Eu tenho 2.000 seguidores, eu tenho 5.000 amigos de Facebook, né? A amizade, o companheirismo, voltando aí para a letra C, ele se perdeu. Ele virou volátil dentro desse mundo VUCA, que a gente também conversou semana passada. Essa semana, aliás. Essa semana, é. Essa semana, foi quarta-feira. Então, o que acontece? Eu tenho que discernir e aprender. E é exatamente essa falta de conexão, de tato, de pele, né? De olho no olho, que essa geração tem essa dificuldade, que eles são limitados. Então, o adolescente perde um pouco a sua identidade, porque ele quer fazer parte de um grupo, mas a disputa começa a ser quantos seguidores você tem. Né? Não é uma coisa, digamos assim, concreta. É uma geração, infelizmente, de conhecimento superficial. Por quê? O cérebro ele está mudando, ele muda o tempo inteiro. Né? O meu agora já é diferente de hoje de manhã. Né? Ele vai aprendendo, ele vai adquirindo. Né? Vai E isso expandindo, né? Exato, e vai descartando aquilo que ele não está utilizando, aquilo que para ele não está fazendo mais sentido, vamos colocar dessa forma. Então, esse cérebro, ele tem que buscar o tempo inteiro. E essa busca, muitas vezes, ela se perde. Então, o adolescente, ele, à mesma hora, ele é meu melhor amigo, no dia seguinte é meu inimigo. Se a gente entra na história, a gente briga com todo mundo no final das contas, né, Paulo? Perfeito. O pai fica louco, né? Os responsáveis, as famílias. Completamente. E aí, como é uma geração de conhecimento superficial, o que o cérebro tem feito? A gente costuma dizer que os meninos têm o quinto membro, que é o smartphone na mão. Né? É uma prótese, né? Exato, é uma extensão do corpo, essa tecnologia. E realmente é. Porque o que ele está fazendo? Ele está jogando a memória para a minha memória digital. Hoje, se você falar 5 números de telefone de cor, vai ser assim, muito. Se você sabe chegar na casa de um amigo sem o Waze, brilhante. Porque a gente virou uma tendência. Eu vou ligar para o Paulo, eu vou direto na minha agenda eletrônica. Eu vou para a casa do meu amigo, qual que é o endereço? Eu já jogo no Waze ou então ainda vai de Uber. Ou seja, não aparei de jeito interessante isso, né, Dani? Imagina, eu vou fazer uma hipótese catastrófica, mas esse ano pode, né? Esse ano pode. Tem cometa descendo, tem tanta coisa acontecendo, né? É geração catástrofe. É a geração C da catástrofe. Tenta imaginar se a gente tem uma perda de energia, se a gente perder a energia por uma semana. Você vai ter muito índice aí de depressão e sequer até de suicídio. Porque o que acontece, uma das coisas, é exatamente essa dependência. Então, essas novas habilidades surgiram, mas entre a perda de habilidade, a gente criou uma dependência maior. Então, o menino hoje depende do Wi-Fi, ele depende da internet, ele depende dos jogos. E aí, o que a Susan Greenfield vem falando, além das redes sociais, tem a questão até dos videogames. Que aí você tem uma disfunção de atenção, agressividade e essa dependência, que vira-se química realmente, porque... É uma compulsão, não é, Dani? Com C. É uma compulsão. Mas o que acontece? Libera dopamina. A dopamina é um hormônio do prazer, Paulo, da recompensa rápida, do imediatismo. E essa geração é a geração do apressado. Não é com C. O tempo é curto. O tempo é curto. É curta duração. Ontem. Mas, ao mesmo tempo, eles É são uma correria. autônomos. É uma correria o tempo inteiro. Por que eles são autônomos? Porque nós não ensinamos eles a mexerem em aparelhos eletrônicos. Eles tiveram Eles aqui instalam para nós, né, os programas, etc. E essa correria, né, e a falta de paciência é tão grande que é assim, fulano, estragou, conserta aqui para mim. Pronto. Mas me ensina.
eles não sabem ensinar, eles sabem fazer. Então, é uma geração muito o quê? Da ação. E em vez de pesquisar, que a gente pesquisava, eu brinco muito que a gente fazia Ctrl+C, Ctrl+V na Barça, né? Na É. Larousse. E bula de remédio. É, A gente lia tudo. tudo. O que os meninos hoje fazem? Vão para programa de buscadores, né? Digitam lá, capital de não sei o quê, tarerê. Então, isso faz com que o cérebro não diferencie mais informação de conhecimento. Porque eles acreditam Isso. que eles têm tudo aqui. E a BNCC, que eu queria até ouvir você falando um pouquinho, ela vem trazendo isso para a gente. Mas como isso pode nos ajudar, né? Pensando que se ficar sem internet, não tem nem a nossa live. Perfeito. Vai ter que fazer sinal de fumaça, né? Bom, o que a BNCC especificamente na competência geral 5 ela fala? Que a escola tem que ser convidada a entrar no mundo da inovação. Bom, inovação de como o porteiro recebe todo mundo, inovação de como que a equipe da limpeza, que eu chamo de educadores de apoio, né, da limpeza, vai limpar a escola. É muito importante que tenha a coleta seletiva, porque já que ele aprende a classificar tudo no celular, né, ele pode classificar o lixo, isso pode gerar educação ambiental, isso pode ajudar na sustentabilidade da escola. Por exemplo, eu vou dar palestras em escolas públicas onde as diretoras ajuntam latinhas, né, o nosso movimento Educação Alvo, elas pesam a latinha, amassam, vendem e conseguem pagar a palestra, a oficina, etc. Mas mais do que isso, é para que o aluno tenha acesso a uma tecnologia que é cuidar do planeta. Porque a gente acha muitas vezes que a tecnologia é só dentro do aparelho da informática. Você é biólogo, você entende, né? É importante o quê? Comunicar para ele que ele pode acessar os aparelhos para buscar comunicações e informações, dados, mas que dado não é conhecimento. E conhecimento não é Exatamente. sabedoria. Exatamente. Quando ele fica sábio, a primeira pergunta que ele vai fazer que é o final dessa competência, exercer protagonismo e autoria. Se colocar o aluno para resolver alguns problemas da escola, e aqui eu faço uma homenagem a um Colégio Santa Doroteia, não, Colégio Nossa Senhora das São Dores, das dores. Santa Doroteia também fez um projeto muito lindo no Quilombo, a gente esteve junto. Mas o Nossa Senhora das Dores criou um grupo de estudantes que eles cuidam de toda a comunicação da escola. O grupo chama Alvo, né? Não é porque eu sou educação é o alvo, não, que eu estou elogiando, não. É porque o grupo é muito bom. Né? Eu já falei com a Fernanda, já falei com a Ana, com a irmã Vânia, que são as gestoras da escola. Elas conseguiram imprimir um protagonismo usando a tecnologia e hoje os alunos produzem o Facebook da escola, as redes sociais, o jornal da escola. Eu tive lá batendo um papo com eles, foi muito legal. Eles conseguiram encarnar a competência 5, que é o quê? Utilizar a tecnologia da informação para ser protagonista e ter autoria. Muitos trabalhos voluntários estão nascendo em algumas escolas quando você coloca o estudante para ser o centro. Mas o que o professor precisa aprender com a tecnologia 5? Que ele tem que ser só um facilitador. Ele não pode ser mais o professor cêntrico, ou o professor centrismo, não pode ser mais o magistocentrismo, eu escrevo isso lá no meu capítulo, né? Ele tem que entender que a cybercultura e o cyberespaço deu para a geração C uma possibilidade de criar, de ser curador, de colocar o conteúdo num contexto específico que é uma comunidade, tudo com C, né? Porque a gente está falando de geração C. Mas então a competência 5 ela provoca a escola ao letramento digital. Para isso, precisa de formação continuada. Muitos professores estão sofrendo agora porque as reuniões eram chatas. Fica alguém dando um aviso que ela já mandou no e-mail.
e fica 2 horas lá falando do aviso que já foi lido. Podia utilizar, ler o capítulo de algum livro, eu estou falando meu, mas assim, ler o capítulo de algum livro, Faça as estuda, atividades. faz as atividades online, aprende a entrar no mundo digital, tira um pouco a cabeça analógica. Então, a competência 5 é provocativa, por isso que o título da nossa live foi O que ela nos provoca. Né? Lá no livro da BNCC eu estou trabalhando isso, tá, Dani? Oba! O que acontece é exatamente isso, né, Paulo? A gente tem, nós que somos analógicos, estamos tendo que virar digitais exatamente por conta de aulas remotas, aprendendo a editar, a gravar, né, a colocar tudo de maneira adequada. Tem questão de iluminação, tem uma série de fatores que nós estamos tendo que aprender. E aí eu venho com uma frase também de um cientista, do McLuhan, que ele fala o seguinte: modelamos nossas ferramentas e, posteriormente, as nossas ferramentas nos modelam. Então, criamos realmente a era digital. E agora a era digital está nos transformando. E a gente tem que aprender a lidar com isso, a saber até qual que é a ética, né? Como que eu posso avançar. O professor, ele tem que ser agora um mentor, né? E colocar uma geração C dentro de uma cidadania, com C, ó, digital. Planetária. Né? Porque nós estamos criando, na verdade, o hibridismo, que é exatamente essa revolução cognitiva que eu falei anteriormente, que está tendo o quê? Uma dependência tecnológica realmente para viver. A gente tem que lembrar que algumas coisas analógicas são necessárias, mas a educação ela mudou. Acabando essa pandemia, nunca mais será mesmo. Uma coisa nós vamos entrar numa comunidade híbrida. Já estamos. Sim, por isso o hibridismo. Isso. Só que essa geração tem que aprender a pisar no chão também. Tem que aprender a ter mais contato com o outro. Os filhos estão chegando e falam assim: mãe, estou entrando no quarto. Né? Não me incomode, né? Mas ela tá no quarto, ela tá nessa caverna e ela tá falando com quem? A geração C, né, Dani? Ela pode também, e eu queria que você falasse sobre isso, ela pode escolher alguns Cs, por exemplo, a cerveja, o coquetel. Enquanto tá vamos dizer assim, no lícito, beleza, mas aí vem cannabis, vem cocaína, vem crack. É uma geração coquetel. Como que a gente cuida desse cérebro que fica até de madrugada no computador e no outro dia vai para a sala de aula e vai ter que lidar com um professor? Essa é uma pergunta dura, né? Ela é dura porque as pessoas têm que lembrar que elas são pais, né, Paulo? Começa por aí. E para eu ser pai, não é coleguinha. Mãe, não é coleguinha mesmo, né? E esse meio digital, sendo esse divisor cognitivo, os pais têm que entender que eles têm um papel muito importante. Então, o tempo de duração de tela, e quando fala tela, não é só o videogame ou o celular, é a televisão, é tela, né? Tem que ser controlado. Por quem? Pelos pais. Né? Tenho que aprender a ensiná-los a ter essa empatia, porque se eles não têm, ninguém nasce empático. É uma habilidade adquirida. E eles estão perdendo essa habilidade, tanto de empatia, quanto de dar um abraço, né? Falar nisso, hoje é o dia do abraço. Um abraço. Isso. Eu mandei então, digital para muita gente. Pois eu mandei aquele para você também. Então, esse excesso de tela, ele tem a ver com o direcionamento dos pais. E isso vai gerar embate. Né? Você deixar um adolescente, principalmente, ficar virado à noite no computador ou nos jogos eletrônicos, no dia seguinte ele não vai render, porque você vai ter distúrbio de sono, você vai ter uma série de outros fatores que vai prejudicá-lo. E aí você tem abaixo do rendimento também escolar.
e Eu, vira. eu vou fazer uma provocação aqui. A Jaqueline Cacheta está falando que, na verdade, com a pandemia, nós estamos colocando em prática, na marra, a competência digital que a BNCC nos propõe. E aí, agora que vem o desafio. Eu quero muito ver uma live de vocês duas. Eu vou ficar anotando no papelzinho. Olha, Jaqueline, Jaqueline, se vira. prazer, hein? Vocês duas são Educação é o Alvo, se vira aí. Marca essa live que eu ajudo a divulgar. Ó. Aí, Paulo, nós temos o seguinte: a escola vai ser o espaço exatamente para ensinar esse aluno a ser empático. A atividade física vai ser necessária para tirar, opa, nem engasguei aqui, tirá-lo dessa caverna, né? Estimular os nativos digitais, a geração C, a viver a vida real, porque estão vivendo a vida virtual, né? Então, o virtual é muito fácil, né? Ah, não quero mais conversar com o Paulo, eu venho aqui, ó, tuf, desligo. Bloqueia, Acabou. deleta. Né? E o pessoal não é assim que acontece. Então, nós temos que abraçar essas novas mudanças, esse pensamento analógico, sabendo que o filho é digital, né? Para se tornar um sábio digital, conhecendo e usando as tecnologias que a gente tem. E o cérebro, graças a Deus, tem a neuroplasticidade, que ele ajuda o analógico. Porque senão, Paulo, aí eu sei que gosta de falar, mas eu estou aprendendo, vira o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Pois Mário é. Sérgio Cortella. Mas é o que eu escutei de você. Agora, o que me chama a atenção da BNCC, e aí a gente tem que fazer sempre essa ponte, que a socioemocional é super importante, mas ela está focada muito com a função executiva do cérebro, a função do córtex frontal. Porque as crianças que têm uma déficit de atenção, por exemplo, penam um pouquinho mais, porque vai precisar de planejamento, organização, e aí o papel do professor, que é facilitador, né, vai auxiliar nesse mecanismo todo, né? Então, pais, vamos nos tornar sábios digitais, né? Abraçar o filho. O filho, ele é digital e nós temos que evoluir junto com eles, né? Ô Dani, a minha preocupação com a inteligência espiritual é grande. Estou vendo que a Sim. Pulsino entrou aí, a Pulsino tá lá no Colégio Santa Maria, ela faz um trabalho divino lá, Ó, que bom. na pastoral do colégio. É, a, a competência espiritual, não é? Ela, ela pode ajudar o aluno nesse momento, porque também a geração C é a geração do corte. É da Quando eles carência. da carência, ela começa a se cortar, Uhum. não é? E o que é pior, existem cortes que são absolutos, por exemplo, o autoextermínio, a Sim. geração que corta a vida. Por quê? Porque talvez alguém fez um cyberbullying com ela lá no computador, na Uhum. comunidade virtual que ela participa. E essa pessoa vive uma frustração interna. Eu já vi muitos jovens, no ano passado, me impressiona muito. Nós recolhemos um trabalho junto com a Polícia Militar, 57 estiletes numa escola, onde teve Nossa. 2 suicídios. A geração que corta com a vida é uma geração que precisa da competência emocional, da cognitiva, mas, sobretudo, de uma chave espiritual. Eu não estou falando uma religião específica, Sim. mas a espiritualidade ou o contato com o Criador, que é a conexão, para mim, é a conexão a melhor que existe. Como E fazer os isso quando o cérebro fica angustiado? E o cérebro tem uma região que é chamado ponto de Deus, Paulo. E É o nome é esse maravilhoso. mesmo, né? Não tem É. outro nome, que é exatamente essa necessidade dessa espiritualidade, né? Que pode ser uma força maior, pode ser Deus, pode ser, enfim. Ele sabe que tem algo além. Vamos colocar aí, são energias. Então, a pastoral nas escolas, elas serão fundamentais para acolher. A minha grande preocupação é vir a ter uma sociedade que quer só cognição e quer cumprir o livro, porque eu gastei não sei quantos mil reais no material escolar que não está sendo usado.
Isso eu vi outro dia num grupo aí que eu participo, que eu já briguei em Sim. vários, e esse eu só escuto agora. Então, na Eles estão te verdade, cortando. então, com investimento, né, e informação, esses meninos têm muito mais do que a gente. Trabalhar essa informação para se transformar no conhecimento, trabalhar a questão da empatia, dessa competência que eles têm perdido, já que eles têm outras habilidades, é fundamental agora, voltando de pandemia, que aí temos uma revolução mesmo da educação, é o acolhimento, que isso a pastoral faz magnífica, né, assim, de uma maneira maravilhosa. E a gente tem que lembrar que quem acolhe também quer colo, né, Paulo? E Sim. aí, isso é uma troca o tempo inteiro, né? É o cuidado, né? Quem cuida de quem cuida. A geração C, Exatamente. ela tem que aprender essa questão do autocuidado, que é outra competência da base, que a gente pode falar outro dia Uhum, dela, do autoconhecimento, que é o conhecer a si para não ferir o outro. Porque o exatamente. cyberbullying ele pode ser uma coisa cortante. Pode. Porque você deleta alguém do grupo. Professores também, veja bem, se você é professor e você só participa de um grupo do WhatsApp da escola, desconfie. Tem Que tem alguém outro. falando mal de você no outro. Dani, Oh, queria te fazer um convite. Pessoal que está participando ah, com a gente aí. Gente, vocês querem perguntar, comentar alguma coisa? É, escreve aí, que aí eu vou falando para Dani, ou para quem tá afim. Mas já Grazi, um tem beijo. alguém. A Grazi que Outro tá indo beijo para embora. você. Vai estudar, professor de educação É, física. é tão Né? importante. Isso. Muito importante essa live para ajudar os avós a conviver com os netos, acompanhar no dia a dia. Gente, se a gente é imigrante, imagina o avô. Essa aí é uma prima Ima- querida que escreveu a fartinha lá de Campos, os Goitacazes, viu, Paulo? Ó, nós Pois é, somos... não, a cidade onde está morando o André Pestana, que nós vamos fazer três Ah, é? manhãs. Ah, eu vi que você me mandou. A partir de terça-feira nós vamos fazer as manhãs educadoras. Depois do nosso horário vai mudar um pouco depois aí. Tá Dá certo, seu nossa. jeito. Tá, pode deixar. Entre aspas, tô de férias, né? Mas tá É, pois certo. é, dá seu jeito. Mas Ô, e quase que aí? eu lembro aí, ex-aluno querido. A questão é que Olha, a BNCC, ô Paula, realmente a gente tem que ver o lado muito positivo que ela veio nos trazer. Existia uma resistência muito grande sobre isso, né? Ninguém entendia o que vinha a ser a BNCC, achava-se que a BNCC era um currículo engessado, né? Como se fosse assim uma grade curricular, e não é, né? é, Ela dá exatamente essa flexibilidade dentro da comunicação, da cultura digital, trabalhos e projetos de vida. O que, que eu acredito que ela queira? É que sejamos menos cognitivos, e se eu estiver errada, você me corrige, que eu sou Ixi, hoje eu estou travando, viu? Você é um estudante a fundo da BNCC, ela vem trabalhar exatamente essa questão do socioemocional, que é o sistema límbico do nosso cérebro que vai controlar tudo. Então, esse sistema de recompensa, meu filho fica horas e horas num videogame e não estuda 5 minutos, é porque a escola está sem atração, né? Nós temos que atrair isso. esse menino, nós temos que tirá-lo das telas e colocá-los nesse mundo real, né? E E, trazer isso para fora, né? Para ele poder compartilhar e ser colaborador dessa nova BNCC. olha aí, a Andrea está perguntando, eu queria saber mais sobre Dalton acaba de entrar, Ah, diretamente do Rio Grande do ele Sul. Dá estava seu na jeito, aula. Dalton. Queria saber mais sobre a inteligência espiritual, é, como, O como isolamento. isso tem sido Ah, trabalhado com os educandos. Olha, a inteligência espiritual, a primeira coisa, ela não é uma doutrinação de fé. Primeira coisa. A escola ela tem que aprender a fazer a fazer o jovem ter um silêncio, o silêncio interior, a capacidade de concentrar e essa conexão com o seu ser.
Olha que coisa linda. No meio da palavra Deus tem duas vogais. Quais são? Eu. Eu E você disse que o ponto do cérebro, É o que ponto de no Deus. ponto de Deus. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui um pouquinho. Vou deixar. O Dalton, você está aí ainda? Dá um aplauso aí, Dalton. Você que chamou a live, eu que tenho que sair para ele entrar. Então tá. Você deixa o Dalton entrar um pouquinho? Claro, o espaço é dele. Só não tava combinado não, mas Não, sem e problemas. depois se a Jaqueline quiser, o N, a gente vai jogando aqui. Mas Tá Dani, joia. termina. Como é que é esse ponto de Deus para Andréia não ficar chateada? Ó, o ponto de Deus é exatamente o que o cérebro busca, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu. Ele tem uma necessidade química desse acalento, né, dessa força que realmente os cientistas chamaram de ponto de Deus. Se a gente começa a estudar a vida dos cientistas, né, Einstein mesmo foi um que falava bastante de Deus, né? Ou seja, ele realmente existe, é uma força maior. Então, esse cérebro, sendo ele analógico, sendo ele digital, ele tem que estar uma conexão com esse ser maior, com esse QS. Por isso que a gente fala do QI, do QE e do QS. Né? São as três inteligências que a gente tem que estar trabalhando, né, o Paulo? Cuidar do eu, quando a gente cuida, olha, não está escrito lá na Bíblia dos cristãos, também dos judeus, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, ele faz uma experiência. Deus fala com ele: tira as sandálias dos seus pés que você vai entrar numa terra sagrada, não é? E depois ele pergunta: mas quem eu vou falar que você é? Ele fala assim: diga assim, eu sou. Depois dá para a gente fazer uma conversa sobre Não, isso. com certeza. No meio do nome de Deus tem eu, e no meio do nome Jesus tem eu, para quem é São as cristão. vogais, né? Né? Então, quando você descobre o seu eu, que na verdade é ter uma capacidade de se entender nesse cérebro, emocionalmente ou cognitivo, você vai abrir uma outra dimensão. Minha cabeça é aberta porque eu tive um aneurisma, né? Às vezes eu uso boné por isso. Você abre o que os indianos chamam de terceiro olho, né? Mas é a intuição, é a capacidade de ver além. Né? Exatamente. Então, independente de religião, a competência espiritual ela pode ajudar os jovens e as crianças agora se a família fizer silêncio, acolher, ter um momento de partilha. Não precisa ser de um livro sagrado só, pode pegar uma parábola, né? Pode pegar uma história, ver o que. Eu estou lendo de novo o livro Profeta. O Ó, Profeta, o meu livro está até destruído aqui, porque ele me ensina muita coisa. Não é o livro que eu li há 30 anos atrás, sou velho, né? Então, Dani, esse ponto do cérebro, eu vou dar 1 minuto para o Daltro e 1 minuto para a Jaqueline, aí você volta. tá Falou? joia, vou aqui. Um Então vamos beijo, lá. até agora mesmo. Daltro, 1 minuto. Fala, Paulão! Beleza, Daltro? Cara, Fala. que metáfora bacana, que eu adorei. Nunca tinha me fragado do E e do U. Que interessante, adorei, cara. Adoro essa tua É, sabedoria. E é o assim ponto como de Jesus Deus. também, né? Vamos fazer uma camiseta, tá? Sensacional, Paulão. Olha, eu sou teu fã, mas tu tá fazendo que eu abra o fã-clube. Vice-versa. Você abre o meu no Rio Grande do Sul, eu abro o seu em Minas. Estou doido que você volta aqui, cara, pra gente comer um frango com quiabo e bater um Idem, papo. idem. Daltro, mas vamos fazer um seminário depois, cara, que acabar tudo isso aqui. Ai, olha, que Deus nos dê força para a humanidade nesse globo todo, porque eu e minha companheira de jornada hoje nós estávamos conversando sobre isso
Deixa eu te contar só para ilustrar, por favor, te peço licença. Sim. Como eu trabalho numa rede de escolas aqui, agora trabalhava, eu não sei mais, eu não sei nem te dizer o verbo disso, tá? Qual que é o seu perfil, né? É Tá igual isso, eu. isso. E aí eu fiz amizade com uma merendeira em especial. Sim. E ela tem toda uma história e tal. Educadora da cantina. Exatamente. Vocês em Minas chamam de cantina. E aí, amanhã é o aniversário dela. Mas hoje eu me antecipei, que eu sei que eles iam se reunir, entre aspas, essa palavra. E aí eu liguei para ela, mandei um WhatsApp para ela, disse: olha, amanhã eu vou te desejar teu aniversário, feliz aniversário, só que hoje eu já estou antecipando, que eu sei que vocês vão se reunir e tal, taraná. E ela disse: professor, muito obrigado e tal. E eu adoraria ter o senhor, ganhar um presente do senhor, né? E eu digo: tá, amanhã eu te levo. E ela disse assim: não, eu só quero o rancho. Eu não sei como é que vocês chamam em Minas, compra, Sítio. cesta básica. Ela me pediu de presente cesta básica. Ah, sim. E aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de rancho, a cesta básica. É um apelido, Sim. tá? Um dialeto gauchesco. Aqui é rango. Tá. E isso me comoveu profundamente, porque a gente tenta. Eu estou procurando de ordem pessoal tentar ajudar muito, porque na própria Bíblia, não vou ensinar você, né? Na própria Bíblia nos mostra que quando a gente está mal, o fato de ajudar o próximo nos reestabelece, né? E eu tento fazer isso muito individualmente. E hoje eu atendi 4 professoras, assim como nós estamos fazendo agora. As 4 com o mesmo discurso, mesmas perspectivas depressivas, as mesmas angústias, as mesmas pressões, as mesmas. Então, e aí, para arrematar esse caso que eu te coloco, né? E até convidei minha companheira, eu digo: olha, amanhã de manhã nós vamos levar essas cestas básicas para ela, né? Porque ela podia pedir o que quisesse, né? No aniversário dela, de É, ordem material e tal. E aquilo foi comoveu muito, né? Paulo, sabe, São os tem 4 graça. passos do bom samaritano. Ver, comover, ver com o coração, mover, ir até ela e promover, levantá-la. O que você vai fazer amanhã é o mover e promover. Você já viu hoje, comoveu, e amanhã você vai mover e vai promover. É uma abertura de olhos, né, que a gente chama de inteligência espiritual. É isso aí, Eu Paulo. estou tentando também ajudar algumas famílias, não com aquela cesta tradicional. Eu queria dar goiabada, queijo, sabe? Mineiro gosta de queijo. Assim, docinhos de leite. Todo dia um menino me pediu um doce de leite no supermercado e Entendi. tá aumentando o número de pessoas. Está Aí aumentando. é sério. Para nós brasileiros é sério isso. Porque assim, ó, hoje também um relato de uma padaria perto da nossa casa, 2 quadras daqui. A, a moça do caixa, que é ali, conhece, eu até fico surpreso porque ela tem uma memória muito amplificada e ela trata muita gente pelos nomes, né? Sim, E ela relatando que hoje foi um cara bem apessoado, com bem vestido, com conjugação verbal na sua oratória, então tu vê que não é. E ele entrou no armazém e disse: o que tu pode me dar de comida? A percepção dela, pelo espelho que ela está botando, ela disse assim, ó:
aqui no Rio Grande do Sul, que em julho essa coisa comece a normalizar, bem entre aspas, porque amanhã Tomara. esse cara vai vir me assaltar, né? Porque aí, assim, ó, eu sou pai, e se o meu começa a gritar por fome e eu não tenho, é óbvio, Vamos dar o jeito, né? a gente procura tentar ser intelectualizado, a gente está num funil acadêmico diferente, eu compreendo tudo isso, mas me lembra Maslow, 1972, na pirâmide dele da necessidade Necessidade. básica. É. 1972. E Maslow, né, prevendo isso já. Então tu vê que as pessoas já estão num fator de desequilíbrio importante, né? Já botaram o dedo no gatilho, metaforicamente, de um start que essa. E hoje eu fui convidado para uma live na semana que vem com a turma da inteligência, que é de Goiás, e a menina me relata que lá já está previsto para setembro. É verdade. Só setembro. A nossa colega que tu estava falando aí, a nossa amiga Daniela, me mostrou um comunicado de Minas, do governador de vocês, me falando só do outro mês. É. Ou talvez já desistindo do ano letivo, né? Que é o nosso mês de setembro. E detalhe, para analisar esse contexto, os empreendedores individuais e as microempresas que não estavam negativadas estão se negativando. E aí elas não vão conseguir crédito. É uma crise de crédito. Isso. O budismo chama de samsara, né? Aquela roda da vida que naquele A roda momento da vida. que vai quebrar e como é que vai fazer esse negócio aí, né? Nós Então, vamos ter que mudar o conceito de capitalismo para solidarismo. Isso eu tenho certeza. isso, Paulão, isso, Que cada um descubra o seu eu. isso, Eu isso. tô, eu tô escrevendo um livro novo que chama O Currículo Planetário. A pandemia vai ensinar isso para nós. Agora, ó, eu acredito muito nisso, porque internamente está mudando muita coisa em mim, né? Nossa, é o eu. Isso. Eu estou numa transição acadêmica, que tu sabe que eu finalizo daqui a alguns Sim, meses, mas o se reinventar de ordem profissional é até, de certa forma, eu não vou dizer que seja fácil, mas a gente. Ok. Agora, o eu, né? é. Quando eu tenho que olhar para minha esposa, quando eu tenho que olhar para o meu filho, quando eu estou lá num coworking onde que a gente divide o espaço, né, o aluguel uh, uh, mas eu só contextualizei porque eu quero ouvir uma opinião tua, Paulão. Assim, ó, e aquelas pessoas, eu falo com uma profunda tristeza porque eu vejo as pessoas. O psiquiatra Flávio Giaconovic, né, faleceu ano passado. Gicovati? Gicovati. Gigovati, obrigado. Isso. Eu estou lendo muito esse cara e ele desconstrói um pouco a ideia inicial do narcisismo de Freud, dando um passo um pouco mais à frente, numa leitura muito mais contemporânea, e ele fala da vaidade. Contextualizo para ti perguntando: essas pessoas com uma profunda vaidade, que não tem um olhar ao outro, né? Só olha a si, né? Não tem um mínimo de exercício de compaixão, mesmo nessa pandemia, no que nós estamos trazendo, como é que a gente ajuda essa pessoa? Porque Ela é mais ou menos como aquele aluno que pegou a recuperação, né? No conceito do espiritismo, ela teria que voltar aqui outras vezes. No o budismo, budismo também prevê isso. ela vai ter que rodar até Isso, entender. No catolicismo, ela tem que fazer a experiência do meu nome. O isso. Saulo era extremamente vaidoso. Ele caiu do cavalo e ficou cego, e depois nasce o Paulo,
característica do judaísmo. No Certo. cristianismo, no cristianismo ele vai ter que se encontrar, né, com o eu dele, que é Jesus dizendo: vem comigo, eu vou te levar num lugar à parte. E lá é quando Jesus cospe na língua do cara, ele fala efatá, e que significa no hebraico abre-te. Esse é um momento que a humanidade está tendo a oportunidade de se abrir. Né? Está acompanhando aí o Enio e a Jaqueline Cacheta, eles têm mais propriedade para dizer isso do que eu. É um momento de resiliência. Nós estamos lapidando o diamante. Né? Na maçonaria eles falam que é o lapidar do diamante, é cortar a pedra bruta, para quem é Uhum. maçom, né? E faz aquele ritual de deitar no caixão e nascer de novo. Então, para cada trajetória, porque como cientista da religião eu estudei isso, e sem nenhum preconceito, eu não sou maçom, mas entendo um pouco. Então, é preciso nascer de novo para o companheiro virar mestre. O Uhum. aprendiz virar companheiro e depois ser mestre. Quer dizer, a gente vai ser mestre se a gente aprender a lição. Interessante que aqui em Minas tem um cantor que chama Beto Guedes, ele fala: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Isso, isso. A É, solidariedade tem que brotar aqui. tem que brotar, né? Tem, porque é, eu gosto muito da palavra resiliência, assim, Sim, porque de certa forma, eu não sei se a vida nos bota a provas, né? Eu gosto muito de uma forma holística, ver todos os ensinamentos que todos as perspectivas religiosas podem nos agregar, né? Eu acho muito, no mínimo, culturalmente, a gente fica um pouco mais estimulado, né? chama a regra de ouro. Né? Então, Tratar por o exemplo, outro como você gostaria de ser tratado. isso. Aqui, não muito longe de onde que eu moro, na região serrana do Rio Grande do Sul, aproximadamente uns 40 quilômetros, tem um templo muito grande budista. E tibetano, tradicionalista mesmo e tal. E eu já fiz retiro com eles 3 vezes. Eles mostram essa visão que o Kardec também mostra, com um Sim, detalhe, que eles acreditam que, de repente, esse indivíduo vaidoso talvez possa retornar como um porco, por exemplo. Né? Por isso, respeito, desde insetos até qualquer ser vivo. Né? é. E, é, O todos. jainismo fala isso. Para o jainismo você não pode pisar numa formiga. Isso. Inclusive, eles têm umas réguas no chão onde que tem os caminhos certos das formigas para você observar, Isso. né? Para você ficar atento a isso, né? Eu vi um comentário ali que eu não vi quem foi, que só pode dar o que não tem, ou não tem o que não pode. Você dá aquilo que não tem, né? É da Nanda. Isso. Obrigado, Nanda. Eu diria assim, ó, tem um autor chamado Osho, tá? Ele é de Sim, Pune, na Índia. perfeito. O Osho, ele lapida essa frase dizendo, né? Nós só podemos dar aquilo que tem em abundância. Mas eu estou falando com um educador a qual eu respeito muito e eu não posso me comover com aceitar isso como educador. Eu tenho que tentar ensinar pedagogicamente a essa pessoa a tentar encher isso que falta nela. Né? E eu não sei É o se é vazio da um alma. exemplo. Isso, eu não sei se é Ô, só a Daltro, perspectiva do a gente está exemplo. montando um livro aqui do pessoal que quer ajudar. É um livro da Educação Alvo, a Dani, a Jaqueline aí vão escrever, o Enio está convidado, e você agora, que vai ser o livro da Educação Alvo que chama Você Tem Fome de Quê? A Educação Tem Fome de Quê? Ai, que legal, que Tá? Eu legal. fiz uma dinâmica com alguns professores em que elas tinham que colocar isso num prato. Aham. E falando sobre a BNCC, o prato tem que ser dividido em 10 partes para eu explicar cada competência da BNCC. Foi muito legal essa dinâmica. Que E bacana. tem uma outra que você ia adorar, que é o seguinte: a gente faz pizza com as professoras para ensinar a BNCC.
Que bacana, entendi. Então, aqui, Sensacional a metáfora. vou chamar a Jaqueline aqui, aí nós temos que marcar uma conversa às 5 desse jeito, hein? Não sei qual Olha, que é a ferramenta. Não sei qual que é a ferramenta. Vamos usar a plataforma Webinar. Zoom. O Zoom, Podemos, vamos. A PUC Porto Alegre usa, claro que tem a parte gratuita, mas a gente pode ficar 40 minutos. Tem Google Meet também. A gente... Porque nós temos 27 segundos, e aí termina aí que eu vou abrir outra. Querido. Vai, manda a tua frase aí. A minha frase? Ué. Eu vou ficar com o Osho, sabe? A gente só pode dar aquilo que tem abundância, e eu prefiro apostar. Eu tenho uma frase no meu clipe que eu digo